Olá pessoal, eu sou o Jovem Sonhador com mais um vídeo para você no canal hoje. Hoje nós vamos continuar falando a história do cristianismo, a parte 8 da história do cristianismo. Sem mais demora, vamos ao vídeo. Agostinho percebeu que era pela fé em Cristo Jesus. Assim todo o domínio da igreja foi quebrado e ela permaneceu em ação. Estava aberto o caminho para a reforma. Vamos falar dos pré-reformadores. Quero destacar a vida e o trabalho de três homens que foram os precursores da reforma do século XVI. Vítima de brutal perseguição por parte da igreja romana. John Wycliffe, nascido na Inglaterra no século XIV, filho de camponeses, viveu durante a época do cativeiro da Igreja Católica. Erudito, mestre famoso na Universidade de Oxford, onde estudou e passou a maior parte da sua vida, era um polemista, demolidor, fluente, pregador, famoso, ficou iluminado como a estrela da alma da reforma. Era esse respeitado em todas as classes sociais. Identificava-se pelos pobres, pelos seus problemas, expunha-lhes as escrituras, dedicado pelo seu jeito simples, e por sinal eram os seus amigos, porque ele os ajudava a resistir ao clero. Condenou com veemência o poder do papado, condenou com autoridade a doutrina, taxando-a de magia e de superstição. Defendia a tese de que a verdadeira igreja é formada pelos eleitos de Deus e não pelos formosos eclesiásticos. Iniciou com grande bravura a tradução da Bíblia para o inglês, a língua comum do povo. Compreendia que a autoridade da igreja não está na sua hierarquia e nem na tradição, mas na palavra de Deus. Foi duramente criticado, perseguido, preso por vários meses na sua casa, escreveu livros que influenciaram corações. Em 1381, deslocou-se para sua paróquia em Lansdowne, onde continuou a escrever e a traduzir a Bíblia. Isso até sua morte. Anos depois, no concílio de Constância, foi condenado como herege. Os seus restos mortais foram exumados e queimados, e sua cinza foram lançadas no rio Suíto. Após a sua morte, os seus seguidores saíram pela Inglaterra, divulgando a doutrina de Wycliffe entre o povo, condenando as heresias do romanismo e levando a cabo a tradução da Bíblia para o inglês. Jan Hus nasceu em 1370 na Boêmia, hoje República Tcheca. Ingressou na Universidade de Praga, 16 anos, e a partir daí passou o resto da sua vida na capital, exceto os seus 2 últimos anos de encarceramento em Santa, de onde saiu para ser queimado vivo. Em 1402 foi nomeado reitor pregador da Capela de Belém, aonde suas mensagens foram rigorosas e bíblicas e desencadearam um movimento rigoroso reformador. No mesmo ano, ocupou a reitoria da cidade, o que favoreceu o avanço da reforma. Na sua pregação, condenava os abusos da Igreja Católica Romana e proclamava ao povo a voltar para a Bíblia e as suas verdades práticas. As obras de Wycliffe caíram na mão de Hus e muitos se influenciaram. Ele continuou a pregar com desassombro e poder. Vieram ordem expressa do Papa para que Hus deixasse de pregar.
mas ele tomou a decisão de não atendê-lo e continuou pregando. Outras ordens vieram, mas Jan Hus não acatou. Foi convocado para ir a Roma. Por não ter ido, foi excomungado. Jan Hus continuou pregando e defendendo que a autoridade final da igreja é a Bíblia e não o clero. Combateu a heresia das indulgências e foi condenado de novo em 1432 por não ter comparecido diante da corte papal. Por causa da perseguição, precisou mudar-se para o sul da Boêmia, aonde continuou a escrever e a pregar. Mais tarde foi convidado a comparecer no concílio de Constância para se defender. Pediram que ele se retratasse das suas doutrinas evangélicas, em razão da sua posição irredutível. Jan Hus foi preso na sua própria casa no palácio do bispo e depois em vários conventos. E na prisão castigaram-o com escassez de pão, na esperança que retrocedesse das suas posições. Mas Hus, com bravura, declarou: apelo a Jesus Cristo, o único juiz todo-poderoso e totalmente justo. Em suas mãos deponho a minha causa, pois ele há de julgar a cada um, não com base em testemunhos falsos e concílios errados, mas com base na verdade e na justiça. Por fim, no dia 6 de julho de 1415, depois de grandes descarnios, queimaram os seus livros e levaram-o para a fogueira. No suplício da fogueira, Jan Hus morreu clamando misericórdia a Deus pelos seus inimigos e cantando salmo. Em meio às chamas, Jan Hus profetizou: hoje vocês estão matando Jan Hus, um ganso, mas em breve Deus levantará uma águia Lutério e a ela vocês não poderão matar. O cristianismo e a perseguição romana continuou muito mais cruel, o que contribuiu para o crescimento e o fortalecimento dos evangélicos no meio do povo tcheco. 102 anos após a sua morte, o estandarte da reforma estava sendo erguido por Martim Lutero. Outro pré-reformador é o Gerolo Reformatório, na Florência italiana do século XV. Outro destemido e pré-reformador se levantou nas barbas de Roma. Gerolo Reformatório era publicano, pregou nas relícias no republicano do Papa, atacou com vigor os bispos do clero e renunciou com muito rigor o topo espiritual da sua época. O Papa recuou lhe oferecendo um posto de cardeal, mas ele recusou. A sua pregação ungida abalou as estruturas de Roma. As multidões se ajuntavam para ouvi-lo. A sua cidade começou a mudar os hábitos por causa das suas pregações fervorosas. Savonarola foi preso, julgado e morto pela Inquisição. Foi queimado na fogueira em 1449. O caminho estava pavimentado para a reforma. O sangue dos cismártires preparou o solo para a semente da reforma do século XVI. Foi a partir daí que começou a reforma. A reforma foi um movimento que precisou trazer à igreja a pureza universal do cristianismo segundo o Novo Testamento. No Pentecostes, a reforma de 16 foi o maior ocorrido dentro da igreja. Representou a Bíblia, o ensino dos apóstolos e, em sequência, uma rejeição
total a qualquer doutrina sem base nas Escrituras. Quero agora te apresentar os principais reformadores da igreja. O primeiro é Martim Lutero, filho de camponês, tornou-se monge augustiniano e entrou para o convento em Erfurt. Tentou buscar uma virtude da salvação da sua alma no ano 512, buscando a salvação de Romano capítulo 1 e versículo 17, que diz que o justo viverá pela fé, que explodiu como bomba no seu coração. Ali ele descobriu a gloriosa justificação da doutrina pela fé. Mais tarde, quando o Papa Leão X estava construindo a Basílica, seu ministério, Leão Pedro foi à Alemanha vender indulgência, que oferecia redução das penas do purgatório. Convencido de que o tráfico de indulgência viciava o povo, desviava o povo da verdade, lhe oferecendo falsas esperanças, Lutero resolveu e no dia 31 de 1517 pregou nas portas da igreja de Wittenberg as suas 95 teses sobre as indulgências, que estava deflagrado o movimento da reforma. Essas teses foram um golpe no poder papal e no poder da igreja, que se desviara da fé apostólica.